capítulo 1, e a partir do verso 13, até o verso 18, será o texto que estaremos trabalhando essa noite ao coração dos irmãos. E hoje quero falar sobre como lidar com as tentações. Como eu falei semana passada e tenho falado até aqui, o livro de Tiago foi escrito para judeus. E esses judeus estavam sendo dispersos, eram judeus que haviam se cristianizado, haviam abandonado a prática do judaísmo e haviam se submetido ao cristianismo, ao evangelho do Senhor Jesus. E eles passam agora a ser perseguidos. E eles se dispersam por todos os lugares, se espalham por todo o território romano. Muitos deles vão para a Ásia. E uma coisa é você estar na convivência, na comunhão com a igreja, vivenciando o amor em Cristo Jesus, sendo auxiliado por pessoas das mais diversas. Outra coisa é você estar sozinho. Muito dificilmente nós somos tentados, e quando somos tentados no meio da igreja em comunhão, nós perseveramos. O grande problema da tentação é quando estamos sós, quando estamos dispersos, quando estamos longe. E Tiago então fala para essa comunidade que estava passando por provações, estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, tinham que abandonar suas casas, seus cônjuges, enfim, partir para uma nova vida, para uma terra distante. Mas eles também eram tentados em muitas coisas, e uma dessas tentações era negar a fé, ou era se enveredar por caminhos que não traziam a eles salvação. E Tiago então nos ajuda a compreender, porque ele, ao escrever essas pessoas, ele percebe que nós temos a tendência de racionalizar os nossos erros. Resumindo, a gente gosta de dar desculpas. Eu fiz isso porque fulano, eu fiz isso porque aconteceu isso, eu fiz isso porque está acontecendo isso na minha vida. Só que erros são erros. Não importa as circunstâncias que te fizeram errar, mas foi você que errou, não foi o outro. Quando Satanás se aproxima de Jesus a fim de tentá-lo, foi Satanás que o tentou, mas Jesus poderia ceder a essa tentação, e ele resolve não ceder. O que o outro faz, e nós vimos isso hoje pela manhã, nas tomadas de decisões com sabedoria, não necessariamente precisam afetar a minha vida, mudar a minha fé, mudar os meus valores, mudar o meu comportamento. Porque quando a gente racionaliza o erro, quando a gente começa a achar desculpas para o nosso erro, nós começamos a tropeçar nos valores da fé. A gente começa a negociar, a gente começa a ceder, a gente começa a permitir certas coisas. Nós vamos afrouxando as rédeas. Porque uma coisa, queridos e amados irmãos, por exemplo, é uma pessoa assassinar outra ali fora, e eu digo, prenda, tem que prender, cadeia nele. Mas e quando é meu filho? Aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a racionalizar. Não, mas aconteceu isso por causa disso, disso. Ele até de um certo ponto tinha razão. Percebe? 2 pesos, 2 medidas. E a gente vive hoje num contexto de adversidades. É luz, trevas. É dia, noite. Há uma separação, há um abismo.
ou nós somos da luz, ou nós somos das trevas. Não existe meio termo. E Tiago começa então a tratar isso na vida da igreja. Ele começa dizendo: olha, você se alegrou por Cristo entrar na sua vida e haver transformação e ver as coisas acontecendo. Agora você precisa continuar alegre diante das provações, perseverando. Não basta ser crente só em momentos bons, é necessário também, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, mantermos a nossa fé viva, a nossa esperança viva. E agora ele começa a dizer àquela igreja que quando alguém for tentado, isso significa, como eu falei, da mesma forma que as provações vêm sobre todas as pessoas, sobre todas as vidas, as tentações também vêm sobre todos, inclusive veio sobre o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo foi tentado. Assim como Adão e Eva foram tentados. Agora, eu não posso jamais dizer que eu estou sendo tentado por Deus. Por quê? Ele explica. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. A tentação não vem de Deus. A tentação surge em nós mesmos. São os nossos desejos, são as nossas vontades, é a nossa cobiça, é o nosso querer. E aí, uma mesa é colocada diante de nós, e você pode se fartar dela ou rejeitá-la. Não é Deus que coloca em você a tentação, não é Deus que coloca em você o pecado, não é Deus que coloca em você o desejo, isso brota do nosso interior. Ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Você pode dizer para o seu coração e dizer assim: você é tentado por você mesmo. E nós podemos ser tentados e nós podemos ser atentados. Ou seja, provocar a tentação do outro, fazer o outro tropeçar, como Eva fez com Adão, sendo por este arrastado e seduzido. Por quem? Por Deus? Não, pela sua cobiça, pelos seus desejos, pela sua vontade. Então a cobiça, tendo engravidado, tendo ocupado a sua mente, tendo ocupado o seu coração, o que ela faz? Ela dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Todo pecado gera morte. Ah, mas eu pequei e estou vivo aqui. Você que pensa. Alguma coisa morreu. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o seu próximo, a confiança que havia em você. O pecado sempre vai gerar morte. Morte é separação. O pecado sempre vai separar você da comunhão da igreja, do seu lar, do seu trabalho, de Deus, que é o pior. Quando há arrependimento, nós conseguimos nos reaproximar de Deus, mas nem sempre o arrependimento promove restauração em tudo aquilo que se rompeu por causa daquele pecado. A família pode ter sido destruída, Deus te perdoou, Deus te ama, Deus vai te salvar, mas o seu casamento foi por água abaixo. Meus amados irmãos, ele diz: não se deixe enganar. Você pode repetir isso? Não se deixe enganar. Fala para o seu coração isso, medita nisso. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Tudo que é bom vem de Deus, porque Deus é bom. Descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Deus não muda, Deus é fiel. Nele não há sombras de dúvidas, em Deus não há inconstância, o seu amor não é inconstante. Se Deus resolveu te amar, Ele te ama, ponto. E não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou menos, Ele ama você. E Tiago termina esse verso dizendo: por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos confrontados pela palavra da verdade. A maneira de vencer a tentação é a palavra da verdade. Nós vencemos a tentação com a palavra de Deus, dizendo: não é bom, não é isso que Deus quer. Deus disse que certamente se eu fizesse eu morreria. Não mate, não furte, não roube, não cobice, não deseje o que é do outro. A palavra de Deus nos confronta. Para que ela nos confronta? Para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Porque quando Deus criou os primeiros frutos, as primeiras coisas, Ele olhava e dizia: isto é bom. Quando Ele formou Adão, Ele disse: isso é muito bom. E eu pergunto: Deus pode olhar para você nessa noite e dizer: esse cara é bom. O fruto que ele produz é bom, dá para comer, dá para provar. Porque o fruto do Espírito Santo, a primeira coisa que ele produz em nós é alegria. E alegria é coisa boa ou não? Sim. Ele produz amor. Amor é bom ou não? Sim. Ele produz bondade. Bondade é coisa boa ou não? Sim. Longanimidade, pavio longo, paciência, domínio próprio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, como eu preguei de manhã, nós transbordamos desse fruto. No capítulo anterior eu disse que uma das características do estilo da vida cristã era a maneira como os cristãos lidavam com as provações da vida. As pessoas identificam em nós que nós somos cristãos ou não, pela maneira que a gente lida com as provações. Precisamos ser aprovados. E agora, Tiago ensina que os crentes encaram essas provações com alegria, porque percebem o quanto Deus os ama. E apenas o que Deus quer muitas vezes fazer através das provações é testar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, para que a gente persevere ainda mais. Mas Tiago também expõe o processo que Deus usa para produzir alegria no coração cristão. Ele diz que, primeiramente, é a prova. E uma vez provados e aprovados, o que que vem? A perseverança. E aí ele nos prova mais uma vez, e nós perseveramos mais uma vez. Se isso acontece, nós percebemos que a nossa fé é genuína. Não é uma fé de momento. Ela persevera em toda e qualquer situação. E isso desenvolve em nós esperança, certeza de que seremos aprovados, de que seremos aprovados por Deus e que receberemos a recompensa. Isso alegra o nosso coração. Isso gera maior fé. A fé eventualmente nos leva a provações, e as provações, se sofridas com perseverança, confirmam essa genuidade. E uma vez confirmada essa genuidade do nosso amor por Deus, isso alegra o nosso coração. É bom saber que o nosso coração ama a Deus.
ao ponto de passar pelas provações e perseverar e continuar firme no Senhor. E o resultado é que nós temos uma fé mais profunda, uma raiz mais alicerçada, e a gente começa a perceber que até mesmo quando a gente passa pelas provas, tudo que a gente faz é bom. Agora, Tiago diz que mesmo sendo aprovado, passando pelas provas que o Senhor coloca diante de nós, pelas privações, pelas tribulações, há um outro que também quer nos testar. Há um outro que também quer nos destruir. Não apenas o nosso coração, mas também o diabo. E aí, ele usa uma palavra aqui, se lá para a aprovação ele usou a palavra peirato, que é quase igual pirata, aqui ele usa a palavra peirazo, que está relacionada a um desejo interior. A palavra provação é externa, é algo que me ataca de fora para dentro. Agora ele inverte isso, ele diz: também existem tentações que são diferentes de provações, porque as tentações surgem de dentro para fora. Se a provação é o desejo de fora, de me atacar, de me ferir, de me roubar, de tirar a minha paz, a minha alegria, o meu sossego, os desejos internos, eles crescem e geram atitudes exteriores, ou pecados, ou erros. E ele por isso diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E se Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele também a ninguém tenta. Porque o nosso Deus, em essência, é bom. Nele não reside mal algum. Nenhum mal há em Deus. Ah, mas Deus no passado castigava. O pai que ama repreende o filho. O pai que ama repreende o filho. O pai diz assim: filho, não coloca a mão na tomada, porque você pode tomar um choque. Orienta. Mas o filho vai lá, toma um choque, o filho morre, um choque elétrico. A culpa é do pai? É o pai que é mau? Não, o pai é bom. Ele orientou, ele alertou. Tomadas são necessárias, não dá para viver sem tomadas. O problema é o nosso desejo, é a tentação de ir contra as ordens de Deus, aos mandamentos do Senhor, de olhar para aquilo e ficar curioso e falar: vou botar o dedo, mas eu não mandei você não botar. Quem é que me faz pecar? É Deus? Ou é o eus? É Deus que nos faz pecar? Porque alguns vão dizer assim: por que Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque tomadas são necessárias. Mesmo que faça mal. Mesmo que possa provocar a morte. Agora, se houver alertas, se houver leis, se houver avisos, se houver sinalização, se houver a educação, isso não vai me gerar mal. Eu vou saber usar bem. Eu poderei comer da árvore de todos os frutos que há, menos de uma, porque naquela é mortal. Então são os nossos eus. Nós vivemos numa sociedade de vítimas. Já percebeu?
policial pega o bandido, né, com a mão na massa, e ele se vitimiza. Ah, seu guarda, sou vagabundo não, é meu primeiro furto. Por quê? Porque nós temos dificuldade de assumir o nosso pecado, nós temos dificuldade de assumir que nós não somos deuses, de que nós não somos bons, porque Deus é bom, o eu não é. O eu não é. A nossa sociedade encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ela. Nós amamos pecar, mas nós não queremos a culpa que aquilo gera em nós. Por isso a gente omite, por isso a gente não quer que ninguém saiba, porque se descobre, somos culpados. E ser marcado como alguém culpado, ninguém quer. Então Tiago nos mostra como é que a gente lida com essa tendência do coração humano. E primeiramente ele deixa uma clara proibição: não jogue a culpa em Deus. Não jogue a culpa na igreja, não jogue a culpa no outro, não jogue a culpa no seu pastor, no seu presbítero, no seu pai, na sua mãe, na sua avó, na sua tia, no seu trabalho. Assuma a responsabilidade sobre os seus erros. Assuma que você é pecador. Porque ele vai explicar que a raiz de todo pecado não está no outro, não está em Deus, mas em mim. A culpa é minha. Cristo foi crucificado pelos meus pecados, não foi pelos seus, pelos meus. Porque eu sou pecador. E todos nós o somos. Mas a gente tem dificuldade, a gente fica procurando o pecado na vida do outro. A gente fica vigiando e bisbilhotando a vida do outro. A gente fica olhando para o outro. E a minha vida? E o meu interior? E as minhas tentações, as minhas cobiças, os meus pecados, onde eles ficam? Então, a primeira coisa para entender tentação é parar de mimimi. A gente tem que parar de mimimi. A gente tem que parar de ficar dando desculpinhas. A gente tem que parar de ficar tentando achar quem é o culpado. Porque o culpado está claro, nítido. Basta você olhar no espelho e você vai ver o culpado diante de você. Está lá, escancarado, para todo mundo ver. E é só você que não vê. Só você que não vê. Mas está ali, diante de você, todos os dias. Você convive com ele, você conversa com ele, você fala com ele. Quando alguém for tentado, para de mimimi, para de jogar conversa fora. Seja sincero, seja verdadeiro, seja fiel e diga: eu pequei. Não bota desculpa em Eva, a mulher que tu me deu, porque você está dizendo que é Deus que colocou a mulher na tua vida, então a culpa é de Deus? Não. Ah, foi a serpente. Muito menos. A culpa é sua. Tanto você sabe que é culpado que se escondeu. Se eu não tivesse culpa, eu não tinha se escondido, não é? É igual, né, tá todo mundo lá brincando, né, tacando pedra, de repente a pedra de algum acerta a janela lá da mulher. Aí quem foi? Aí sai todo mundo correndo. Não, fulano que jogou. Então por que você correu? Aí vai ver, foi você que pegou a pedra, foi você que deu a ideia. Talvez a pedra que atingiu não foi a sua, mas você estava junto, você era cúmplice. Se você não chegou e falou assim, ó, não pega, não taca, que isso, vai quebrar a vidraça lá. Não, você está junto, você está participando, você está no meio ali. Então, não culpe a Deus pelas tentações. E culpar a Deus significa também não culpar o outro, porque foi Deus que criou o outro.
Então, se tem um culpado, somos nós. Amém, igreja? Está claro isso para você? Então, você pode dizer assim: eu sou culpado? Eu sou culpado, sempre, sempre. Eu alimento isso, eu dou vazão a isso. Perceba, olhando para Tiago 1,13, quando diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, né? E aí, como eu falei, o peirasmo está relacionado ao exterior, né? As provações, as circunstâncias, né? Que nos motivam, que nos lapidam. Mas essas provações também podem gerar desejos maus no nosso coração. A gente pode gerar desejo de vingança, pode gerar desejo de adultério, de quebrar a lei. Então nós temos que ser aprovados. E aí ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por diversas provações e ser aprovado por elas. Mas ele nos convida a pensar de que, no versículo 1:2, a provação constrói uma ponte, nos faz ser transportado para o outro lado e passar por ela. Mas as tentações não. As tentações constroem muros. As tentações nos colocam solitários, isolados, sozinhos. Lembra, o pecado é morte, ele vai te afastando, ele vai quebrando relações, ele vai quebrando conexões. Para você cometer um adultério, você tem que estar escondido. Você tem que se isolar, você tem que se esconder, você tem que se brindar. Você tem que olhar para não ver se nada está solto, porque uma vez descoberto, é o caos. Então, as circunstâncias externas, elas ajudam a gente a alimentar as motivações internas. Deus quer tratar as possíveis tentações que você pode cair através de provações. Então a ideia é uma situação difícil que provoca uma resposta, que pode ser uma bênção para a sua vida ou pode ser uma maldição para a sua vida. Uma vez aprovado é bênção, uma vez reprovado é maldição. Está claro que uma coisa está ligada à outra? Sim? Consegue perceber o que Tiago está tentando explicar à igreja que está dispersa? Eles estão sendo provocados a ir para fora de Jerusalém, para fora da igreja, para fora da sua cidade. Isso vai provocar diversas tentações que até então eles não tinham. E Tiago diz: use essa provação para ser aprovado. Porque ao chegar lá, por exemplo, os cristãos que foram para Éfeso e chegavam lá, via aquela situação deplorável de culto a Diana, a uma deusa do amor, que tinha orgias no culto. E aí o irmãozinho lá, crente, que foi expulso da sua casa, perdeu a sua esposa, chega no ambiente daquele, ele é tentado. E Tiago está dizendo: olha, essa provação que você passou precisa fortalecer você contra essas coisas que vão surgir agora para te tentar, para te seduzir, para fazer você cair. Então, alguns leitores estavam culpando, a Deus pelas provações, estavam levando a pecar. Eu estou em pecado porque eu fui expulso da minha casa. Eu estou em pecado porque Nero resolveu perseguir. Eu vim parar aqui em Éfeso, aí, procurando uma igreja para adorar ao Senhor. Eu entrei no templo de Diana e aí, você já viu, acabei caindo lá na tentação da mulherada lá.
Percebe? A gente usa a provação para justificar a tentação. Só que a provação é externa, mas a tentação é interna. É o que produz dentro de mim. É o que minha mente, meu coração está sendo produzido. Então por isso que ele fala, quando você passar pela prova, bem-aventurança, se alegre, seja abençoado. Mas aquele que fracassa se enche de remorso, se enche de culpa. Aquele que não é aprovado, recusa-se a admitir que a sua fé, que os seus fundamentos não são fortes. De que ele se achava o crente. E de repente, ele se vê prostrado. E aí a gente culpa a Deus. A mulher, quando foi lá, e provavelmente não foi uma nem duas, mas diversas vezes, próximo à árvore que Deus havia prometido a ela que se tocasse, ela morreria, ela foi lá flertar. Ela foi lá cobiçar. E aí depois quer culpar a serpente. Não, por que você foi fazer lá? Não era nem para chegar perto. Aí vai culpar o pai porque não botou o negocinho lá na tomada. Não, é porque o moleque ficou com vontade de meter o dedão lá. Não é a culpa que o pai esqueceu de botar o... Ele foi avisado. Ele foi alertado. Não é o pai que pegou a mão do filho e botou lá, toma choque aí para você ver o que é choque. Não, ele que experimentou, ele é que quis. Então somos culpados. Quando Deus nos coloca em uma situação de prova difícil, sempre é para nos aprovar, para nos tornar mais maduros. E quando o inimigo ou os prazeres do mundo nos tentam provar, é sempre para nos derrubar, sempre para nos destruir, sempre para nos matar. Então tentação não é algo que vem de Deus, ou vem do seu coração, ou vem de Satanás. Quando é Satanás a gente diz, arreda-te Satanás, e quando vem de dentro? Você já gritou lá muitas vezes dentro do seu banheiro, arreda-te Ederson, né? Porque de vez em quando a gente tem que dar um grito. É um homem burro. Tira a mão daí, cara. Não mexe com isso. Abandona isso. A gente briga com Deus. A gente duvida do amor de Deus. A gente duvida daquilo que Deus pode fazer por nós. Só que o Senhor é soberano. E aí a gente fala assim, mas o Senhor sabia disso. Qual o problema? Qual o problema de Deus saber que você vai cair? Ele é Deus. Mas Ele deveria não ter permitido eu cair. Beleza, vão cortar suas pernas, seus braços, vai ficar feliz? Tirar seus olhos, tirar sua língua, cortar sua mão, cortar seu pé, cortar suas partes íntimas, aí beleza, né? Tirar seu cérebro para você não ter pensamento, pode ser assim? Deus pode agir assim com você, para que você não caia em tentação? Vai te deixar feliz? Claro que não. Deus nos criou autônomos. Você faz porque você quer fazer. Você peca porque você quer pecar. Você tropeça porque você quer tropeçar. E ninguém, além de você, pode ser culpado. Olha o que diz Êxodo, capítulo 13, verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito.
Então Deus deu o caminho mais difícil para eles, porque se eles se deparassem com a guerra, eles seriam tentados a voltar para o Egito. Adiantou? Não. O povo se deparou com o mar, com a dificuldade, não acreditou no poder de Deus de abrir o mar, e resolveu ou queria voltar para o Egito. Versículo 11 do capítulo 14 diz: Deus os guiou de frente com o mar, e chegando lá, viram o faraó vindo atrás dele, e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Não adiantou Deus mudar a rota, porque o coração é seu. A nossa tendência é sempre colocar a culpa, seja em Moisés, seja em Deus, seja em quem for. A culpa é sua, Moisés. Logo foi o seu Deus que te levantou para libertar a gente, e agora botou a gente aqui nessa furada. Só que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é invencível perante os ataques do mal. Por isso Ele não nos trata com mal. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua culpa, mas não culpe a Deus, não culpe a igreja. Não culpe o outro pelos seus fracassos, pelos seus tombos. Não culpe seus pais. Não culpe. Se há um culpado é você. Se você caiu é porque você quis cair. Se você pecou é porque você quis pecar. E agora assuma as consequências desse pecado. Assuma as consequências desse erro. Tiago ainda diz a mais a gente, ele diz que a gente precisa reconhecer qual é a fonte do pecado. Ele diz: cada um, porém, tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. É um processo. É um processo. Perceba que ele começa a dizer assim: cada um, ou seja, eu, Tiago, você, igreja, cada um de nós é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, cada um de nós, o pastor, o presbítero, o diácono, cada um de nós, é esse desejo disfuncional, é um desejo fora de lugar, fora de ordem, que não tem valores bíblicos, que não tem valores em Deus. São coisas que não agradam a Deus, são desejos que não trazem bem a você. E essas coisas estão, o nosso coração está cheio. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. As circunstâncias, elas apenas mostram o que há dentro de nós. É por isso que as provações vêm, para saber se você foi aprovado ou reprovado. Esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio. Desejo. Se você deseja aquilo, se você quer aquilo, você vai flertar com aquilo. Você vai se aproximar daquilo. Você vai desejar, querer participar daquilo. E não é Deus, e nem as circunstâncias. Somos nós. Marcos capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: mas quando chegar as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Do que ele está falando? Daqueles que a palavra de Deus foi semeada nos seus corações, mas aí vem essas ansiedades, esses enganos, essas preocupações, esses anseios. Nós somos destruídos pelos anseios do nosso coração, de querermos além daquilo que Deus já nos deu,
de querermos mais que o pão de cada dia, de querermos a fartura, de querermos não ter necessidade de nos preocupar mais com nada. No interior do coração do homem, vêm os maus pensamentos, vêm as imoralidades sexuais, como diz Marcos 7, 21 a 23, vêm os roubos, vêm os homicídios, vêm os adultérios, vêm as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro de nós, estão aí dentro de você, estão no seu coração. E se você der a eles poder sobre a sua vida, eles vão aparecer, eles vão surgir. Tudo isso vem de dentro de nós, tudo isso está em nós. Então a gente pensa mal do outro, a gente fala mal do outro, vem de nós. Não é porque o outro é mau, é porque eu sou mau. Porque a situação significa, mas não determina. Não determina. Quem escolhe pecar sou eu. Não é a situação. Não é. Porque eu posso fazer escolhas. Com quem eu vou andar? Ah, mas meu amigo. Como assim? Você está chamando ele de amigo? Você conhece ele? Então, quem escolheu esse amigo? Ele não caiu de paraquedas. Você se aproximou. Você o convidou para a sua vida. Você abriu a porta do seu coração. Você passou a viver na companhia dele. E aí a culpa é de Deus? A culpa é dos seus pais? Não. A culpa é minha. Então, você está fazendo errado. Fazendo errado. E um exemplo que a gente pode dar é do saquinho de chá, né? Imagine que nós somos esse saquinho de chá, a água é a situação, né? A nossa volta. E se a situação está normal, é como se fosse água fria. Você pega um saquinho de chá, joga na água fria, o que acontece? Nada. Nada. Agora, se a água está quente, o que acontece? A transformação. Se a situação se complica, a água esquenta, então tudo aquilo que está dentro de nós sai. Por quê? Porque o saquinho está hermeticamente fechado e a água fria faz com que ele se contraia. Mas quando bota água quente, libera. Então, quando está tudo bom na nossa vida, não aparece nada. Mas quando as coisas começam a complicar, a água começa a esquentar, a gente começa a colocar para fora. Da onde veio essa palavra? Da onde veio essa irritação? Da onde veio esse mau humor? Então nós somos tentados pela natureza pecaminosa, pela nossa cobiça. Segundo, é o engano. Diz o texto que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. A ideia é de um anzol que é lançado. Mas quem é que morde? É o peixe. É ele que por curiosidade, por fome, por desejo, ou pela facilidade da isca ali, ele não precisa caçar, ele vai lá e morde. Então a tentação, ela vai produzir em nós esse engano da facilidade.
peixe vê a isca, ele é atraído pelaquela luz, pela sedução. Ele é hipnotizado, ele é uma força magnética, que ele não consegue se ver livre daquilo, e ele se sente tentado a mordê-lo, desejando, e quando o peixe morde a isca, o que acontece? Pecado. Morte. Vai para a panela. Vai para a panela. Vai receber um bom azeite, e já era, acabou. Temos que dominar os desejos, porque os desejos produzem engano, e o engano faz a gente morder, e seduz, e a gente é arrastado para fora. Olha o que Eugene Peterson vai dizer no livro Como Este Livro. Vivemos numa época na qual temos sido todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela Trindade pessoal. Os meus santos desejos, as minhas santas necessidades e os meus santos sentimentos. E aí, resumindo isso que ele fala, esses meus santos desejos, minhas santas necessidades, meus santos sentimentos, é o que Tiago está dizendo, é o eu. Eu tiro o Pai, Filho e Espírito Santo, a vontade de Deus. Não é isso que a gente ora na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, mas eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha vontade, eu quero os meus desejos, eu quero os meus impulsos, as minhas necessidades. Deus não se importa com as minhas necessidades, Deus não se importa com os meus sentimentos, Ele não vai prover nada para a minha vida, eu tenho que buscar eu mesmo, e aí eu vou fazer um casamento dar errado, porque eu vou ser seduzido. Porque o diabo sabe o que te seduz. O diabo sabe qual é a isca certa que ele joga para você. Ele conhece os seus desejos, ele conhece o seu coração. E daí nasce o pecado, porque você foi arrastado. Então o desejo é concebido, dá a luz ao pecado, esse é o terceiro estágio. E agora, ele usa a ilustração de um bebê que nasce, né? Só que é um bebê maldito, é um bebê que se chama pecado. E esse pecado, meus amados irmãos, quando a gente olha para ele já é tarde demais, já nasceu, já é seu filho. Aí a gente fala assim, eu não devia ter feito isso. Mas já fez. Agora é morte. Agora é as consequências. Agora deu a luz. Todo mundo viu. Está claro. Não é mais algo só interno, se tornou externo. Se tornou aparente. Se tornou visível. Não adianta você se esconder atrás da moita. Porque Deus revela os pecados. Deus revela. Não há como esconder. Não há como ocultar. E o quarto estágio é a morte. Gera morte. A cobiça é a mãe do pecado e a morte é a avó do pecado. Aí tem um ciclo aí, né? Pode passar. O desejo, eles nos arrastam e nos seduzem, tornam-nos grávidos, dá a luz ao pecado e morte. Aonde que eu tenho que cessar antes que aconteça a luz do pecado? Onde? Desejos não há como impedir que eles aconteçam, eles acontecem. Lutero dizia assim, eu não posso impedir que os urubus voem sobre a minha cabeça,
mas eu posso impedi-los que eles façam ninhos. Eu posso impedir que eles façam ninhos. Eu não posso deixar ele me arrastar e me seduzir. Eu não posso me deixar ser engravidado por aquilo. Porque uma vez que eu estou engravidado por aquilo, a gestação segue seu curso normal. Já está sendo gerado. Uma hora ou outra vai nascer. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas uma hora ele nasce. Quando ele nascer, morte, destruição. É por isso que a gente precisa se despir do velho homem. Efésios vai dizer, quanto àquela maneira de viver, que nós fomos ensinados pelo mundo, suas santas necessidades, seus santos desejos, seus santos sentimentos, você precisa se livrar disso. Nós precisamos nos livrar do nosso eu. Nós precisamos matar o Ederson. Ele não pode aparecer mais. E como é que eu faço isso? Enchendo-me do Espírito, como eu falei de manhã. Sendo cheio do Espírito, ocupando a minha mente e o meu coração com a palavra de Deus. A gente precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que diz Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E quando a gente vive pelo Espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos do nosso coração. Porque não é mais a carne, é o Espírito Santo de Deus. E a carne não cogita dessas coisas. A carne corrompe, mas o Espírito vivifica. A carne nos apodrece, mas o Espírito Santo nos sara, nos liberta, nos cura, abre os nossos olhos, tira a nossa cegueira, tira a podridão que há dentro de nós. É por isso que em Mateus 6,13, Jesus vai ensinar, dizendo assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. É uma luta diária, constante. No AA, você vai lá, a pessoa tem que lutar todos os dias, ele não pode tomar o primeiro gole. Há desejo no coração dele, mas ele não permite que aquilo seduza. Ele tem que lutar diariamente, o tempo todo, e ele vai ser tentado o tempo todo, vai ser seduzido o tempo todo, mas ele não deve morder a isca, porque na hora que ele morder a isca, o que acontece? Game over, morte. Para isso, eu preciso reconhecer a bondade de Deus. Eu tenho que meditar na lei do Senhor de dia e de noite e falar, cara, isso é muito bom. Deus é perfeito na sua palavra, Deus é perfeito naquilo que Ele me deu. O que Ele me disse para fazer, se eu fizer, só dá bom. É bendito, é eterno, é aprovado. O grande problema, sabe qual é, meus amados irmãos? Que nós estamos abandonando a palavra de Deus. A gente sabe tudo de política. A gente sabe tudo de economia hoje. A gente sabe de tudo, menos de Deus. Não lemos a Bíblia. Ficamos cansados de ouvir a Bíblia. Nos dá coceira no ouvido. Tiago 1,16-17 diz, meus irmãos amados, não se deixem enganar, porque toda boa dádiva. Lá em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é culto? Adoração. Adorar, colocar em ação a minha adoração a Deus. Entender que Ele é Deus, Ele me tirou do Egito, Ele me colocou em liberdade, eu não posso voltar para lá. Eu tenho que obedecer a sua voz. Se Ele mandou marchar, eu marcho. Se Ele mandou parar, eu paro.
Se Ele mandou sentar, eu sento. Se Ele mandou abandonar, eu abandono. Para isso eu preciso adorá-lo em espírito e de verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. E aí, quando eu passo a prestar esse culto racional a Deus, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, dizendo para mim mesmo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é bom para a minha vida, o que não é bom para a minha vida, confessando os meus pecados, abandonando a prática do mal, quando eu começo a, de fato, viver o Evangelho, falar o Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, viver esse Evangelho, Paulo diz, a minha mente começa a sofrer uma metamorfose. Eu deixo de ser uma lagarta, um bicho asqueroso, sujo, e me torno algo novo, algo que chama a atenção dos outros, algo que a gente quer para a gente. E aí diz a palavra do Senhor, essa transformação da nossa mente, abandonando a mente mundana desse presente século, me faz viver um Deus bom, perfeito e agradável. Eu começo a ver a bondade de Deus em tudo. Eu começo a perceber a boa dádiva de Deus na minha vida. Eu começo a ver que o dom perfeito de Deus vem do alto. De tudo que é bom vem de Deus, vem do alto. Tudo que faz prosperar vem do alto. Tudo que me leva à vida eterna vem do alto. E Ele não muda. Não é inconstante. Não é como a embriaguez, lembra de manhã que eu falei? Que depois que ela passa, vem a consciência de que você gastou todo o seu dinheiro em vão, e vai precisar beber de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e andar cambaleando, e andar tropeçando. E é por isso que a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus, para passar a viver cantando salmos, hinos de louvor ao nosso Deus, porque gente cheia do Espírito Santo, marido cheio do Espírito Santo, ama a esposa, igual Cristo amou a igreja, e se sacrifica por ela. Mulher cheia do Espírito Santo não se empodera, mas se submete ao seu esposo, sendo auxiliadora dele, não competidora, não querendo tomar o lugar dele. Pais cheios do Espírito Santo sabem criar os seus filhos, educá-los no Senhor. Filhos cheios do Espírito Santo honram os seus pais, respeitam os seus pais. Trabalhadores cheios do Espírito Santo não fica trabalhando por salário, mas trabalha como para o Senhor. E faz bem tudo que as suas mãos faz, e sabe que a prosperidade não vem do patrão, mas vem de Deus. E patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com respeito, com decência, dando a ele o seu direito. Deus é bom, igreja. Deus é bom. Ontem Sofia viu Copacabana, né, Sofia? Quando você olha para aquele mar lindo, Deus é bom ou não é? É lindo. Você olha para o céu, para o sol, para a chuva que cai, é lindo. Todo mundo pode ir no mar se banhar, todo mundo pode receber a luz, todo mundo pode respirar o ar. Isso é graça comum, a graça de Deus é derramada a todos nós. Todos nós experimentamos dessa graça. Deus não desliga seu oxigênio quando você peca. Poderia, não poderia? Pegar na sua carógena e fechar ela,
Mas não faz isso, porque Deus é bom. Mesmo quando você é mau, mesmo quando você é pecador, você experimenta da graça e da bondade de Deus. Ele é cheio de misericórdia. Você pode sentir, você pode perceber o amor de Deus. Você pode perceber a graça de Deus. O que Tiago está dizendo é que tudo que é bom procede de Deus, mas tudo que é mal, ou vem de você, ou vem do diabo. Se você escolhe se você escolhe o diabo, você vai colher o quê? Bênção ou maldição? É por isso que a nossa escolha tem que ser sempre Deus. Entre o meu namorado que quer fazer sexo comigo e Deus, eu prefiro Deus. Que se lasque meu namorado, vai se catar. Deus é bom. Porque se não é bom, procede do inimigo. É derrota. É vinho que entorpece. Vai ser bom, nos 10 minutos ali acabou, é morte. É morte. É ladeira. E não volta mais. Não dá para voltar atrás. Já derramou. Já foi. Você pode se arrepender e buscar o novo de Deus, ou se afundar nesse pecado e ir cada vez mais se entregando à imoralidade. E Deus é imutável. Nós mudamos, nós nos arrependemos, nós voltamos atrás. Deus não. Deus é fiel. 2 Timóteo 2,13 vai dizer: se somos infiéis, Ele permanece fiel. E de nenhuma maneira pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus é fiel. Ainda que aquele filho saiu de casa, gastou a sua vida absolutamente, destruiu a sua vida, criou um passado terrível, algo que não pode ser apagado, algo que não pode ser anulado, ele torrou tudo, ele destruiu tudo, ele acabou com tudo, mas ele não conseguiu acabar com o amor do Pai. Nada pode nos separar do amor do Pai. Se você destruiu sua vida, meu amado irmão, se você destruiu sua vida, jovem, se você caiu nas tentações do seu coração, nos desejos e cobiçou isso, concebeu isso, deu à luz a isso, eu quero te dizer, o Pai te ama, e Ele está de braços abertos para te restaurar. Ele pode limpar as suas feridas, Ele pode sarar você, as cicatrizes vão permanecer, mas você estará limpo, você estará salvo. Lá no Salmo 90, verso 2, a Bíblia diz: antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Ele é Deus, poderoso Deus, que nos ama, que nos conhece. Em Números 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é bom. A sua misericórdia é infinita, a sua bondade é infinita. Ela não se esgota, ela não se acaba. E ela pode se renovar a cada manhã sobre a sua vida. E você pode confiar que você tem um Deus que te ama. Se volta para Ele. Não insiste nos seus santos desejos, porque eles não são santos. Não se insista nos seus maus pensamentos, porque eles não são santos. Eles vão te levar ao abismo, e cada vez mais profundo. Olha para Deus. Faça como salmista,
Clame ao Senhor, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Faz como o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele vai te ouvir, porque Ele te ama. Deus não desiste de nós. Somos nós que desistimos de nós mesmos. Deus acredita em você. Mas você acredita em você? Para de acreditar em você e começa a acreditar em Deus. Dê crédito a Deus. Dê chances a Ele de mudar a sua vida, de transformar o seu viver, de mudar o seu coração. Porque você pode mudar, Ele não. Ele é o mesmo. De ontem, de hoje e de sempre. Para a gente agir e praticar, reconheça a origem do pecado. Está em você. Não se deixe amargar. Não coloque a culpa nos outros, coloque a culpa em você. Foi eu que quis, foi eu que deixei. Foi eu que deixei meu namorado botar a mão onde ele não podia botar. Fui eu que fiquei a sós com ele, sabendo que ele tinha mais intenções. Fui eu. Se arrependa. Diga: Senhor, eu pequei. E Deus vai abrir os braços. Vai sorrir para você e vai dizer: esse meu filho amado estava perdido, mas foi encontrado. Ele estava morto por causa do pecado, mas hoje ele vive. Por suas decisões Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Se você ouviu essa palavra hoje no seu coração, seja aqui ou seja em casa, essa palavra tem poder para frutificar em você. Não seja como aquele que caiu no meio dos espinhos, que foi sufocado, mas pelo contrário, permita que essa palavra que Deus está gerando em você hoje, eu sei que você já é crente, mas permite que essa palavra que está sendo gerada em você, essa semente que Deus lançou sobre você, possa germinar, possa crescer em você. E aí, ao invés de crescer em maus frutos, e aparecer os maus frutos, e todo mundo ficar falando mal da sua vida, eles vão gerar bons frutos. Vão ser como os primeiros frutos lá do Éden. E Deus vai dizer: o que esse cara faz é bom demais. O que essa menina faz no namoro dela é bom demais. O que ele faz no seu trabalho é bom demais. A maneira que ele lida com os seus filhos é bom demais. A maneira que ele lida com o seu esposo é bom demais. Porque a palavra de Deus pode transformar coisas más em coisas boas. Deus pode fazer infinitamente mais. Ele tocava em leprosos, eles ficavam curados. Ele tocava em cegos, eles começavam a ver. E a vida que eles tinham antes fica para trás. E tudo se faz novo, e novo, e novo, e novo, e novo. Mas você precisa deixar essa palavra frutificar. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não pode entrar no seu ouvido hoje, sair para casa, ligar a televisão e se banhar no pecado. Tem que praticar. Tem que dizer: chega. Chega. Não mais. Eu não mordo mais esse anzol. Eu quero coisas boas para a minha vida. Eu quero coisas eternas para o meu viver. Eu não quero vinho que me embriaga. Eu quero o Espírito Santo de Deus que me regenera, que me faz viver, que me faz brilhar. Porque o pecado gera morte. Mas Deus, em seu Filho Cristo Jesus, gera vida. E vida em abundância. E a maior de todas as demonstrações da bondade de Deus é o perdão. É o perdão. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção.
quero viver algo novo. Chega de pecado. Chega de alimentar a carne. Eu jamais vou me satisfazer com as coisas da carne. Mas o Espírito Santo de Deus pode me saciar. Louve ao Senhor. Senhor, eu quero esse novo, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Espírito Santo, nessa noite está sendo derramado neste lugar. Eu quero conhecer mais de ti. Meu Senhor, eu quero. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Diga com todo o seu coração: Espírito vem. Venha sobre mim, Senhor. Venha inundar o meu viver. Venha transbordar na minha vida. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo Chega de velhas mentiras. Chega de maus pensamentos. Permita que o Espírito Santo encha você. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Permita que o Senhor expurgue todo pecado, todo mal. Deixa o Espírito Santo queimar Santo você. Espírito desce como fogo, Deixa o Espírito Santo purificar a tua desce vida. como fogo, Deixa ele agir nos seus pensamentos. incendeia. Deixa ele conduzir os seus passos, as suas ações. Santo Espírito desce como Para de ouvir as velhas mentiras de Satanás e começa a ouvir a voz do Senhor, uma voz nova que vem sobre você. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
coração novo em mim. Muda meu pensamento. Me faz andar nos teus caminhos. Deus, somos do Senhor. O Senhor não nos criou para nada menos do que o bom, o perfeito, o agradável. Deus, mas se a nossa vida não tem sido boa, não tem sido perfeita, não tem sido agradável, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha. Portanto, Senhor, que nessa noite possamos colocar a nossa vida no altar. Como o povo de Israel, quando pecava, pegava o cordeiro e colocava sobre o altar, ele era imolado, o sangue era derramado. Que nessa noite, ó Deus, eu coloque a minha vida sobre o teu altar e declare morte na minha vida. Que eu me ofereça em sacrifício vivo ao Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, faz novo em mim. Usa-me. Eu não quero ser mais usado por Satanás para ser pedra de tropeço, para ser escândalo, para seduzir os outros. Eu não quero usar a minha sensualidade para atrair pessoas para o pecado. Eu não quero usar a minha boa forma física para fazer o outro tropeçar. Eu não quero fazer a minha inteligência para defraudar o outro, para cobiçar o que é do outro. Eu não quero ser uma falsa testemunha diante do mundo. Quero ser apenas seu servo, Senhor. Serve nada mais. Escravo da tua vontade, submisso ao teu querer. Ter a minha mente transformada, o meu coração transformado, e não seguir o curso deste mundo que perece, mas experimentar o Deus bom, o Deus perfeito, o Deus agradável. Que assim seja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, igreja, e caia sobre vós, e limpe a sua vida, e abençoe o seu viver, e o faça prosperar, não apenas aqui, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos, e através de você se espalhe por toda a terra, até os confins da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Aniversário está chegando e tem muita coisa boa. Conseguimos o sítio, tá? E nós vamos celebrar o aniversário da igreja também no sítio. Será no dia 1º de abril, lá no sítio Paciência. Depois a gente vai passar o endereço, já passaram aí para o grupo da igreja, né? E nós vamos cobrar R$20 por pessoa. Você pode levar parente, amigo, familiar, papagaio, cachorro, né? Ele vai pagar R$20. Adultos, crianças de 5 a 12, R$10, e crianças até 5 anos, EBA, de graça. Então, pode ir. O intuito é abençoar nossas famílias e ajudar, né, para a gente não ter que levar alguma coisa e tal. A gente vai comprar e vai fazer lá um churrasco e vamos passar um dia. Tem piscina, totó, sinuca e tudo mais, né, bater papo, jogar conversa fora, relembrar os velhos tempos. Então, dia 1º e dia 31 teremos uma orquestra sinfônica aqui,
tocando hinos de adoração ao Senhor. Vai ser uma bênção, você vai participar do culto, você vai cantar, domingo a gente vai ter homenagem, vai ser só bênção. Então convida muita gente, vamos encher esse lugar, né? Vamos usar a galeria, né? Se precisar a gente faz o culto até lá do lado de fora, né? Aí o pessoal do som lá pira com a gente, mas vamos incendiar este lugar com a presença de Deus, né? Vamos trazer pessoas, vamos encher este lugar. Convide aqueles que já passaram pela igreja, chama eles, fala, vão lá, você já faz parte dessa história, né? Porque é a história de todo mundo. Deus abençoe, ide em paz, igreja. Deus fortaleça cada um de vós.